Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar mais um pouco sobre esse conteúdo excepcional que é áreas. Eu sou o professor Gilberto Gil e vamos lá. Qual vai ser o tópico da nossa aula de hoje? Vai ser divisão de lados de um triângulo em partes proporcionais à área. Tá? Além disso, eu também vou falar sobre áreas de figuras semelhantes, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Só me lembra de uma coisa. Qual é a área de um triângulo? A área de um triângulo eu posso calcular sendo base, a medida da base, vezes a medida da altura relativa a essa base, dividido por 2. Maravilha. Então, essa altura, o pé dessa altura pode estar batendo tanto internamente a base como externamente. Estou colocando aqui um exemplo para vocês, onde a altura relativa ao lado AB, esse pedacinho aqui, ó, cai fora do lado AB, tá bom? Então, um triângulo obtusão. Então, posso falar que a área continua sendo base vezes a altura sobre 2. Então, a gente pode até escrever aqui que a área de ABC, base vezes a altura sobre 2. Maravilha. E agora, imagina que eu tenho um triângulo, tá? Onde a minha base eu divido em vários pedaços iguais, tá bom? Então, dá uma olhada para cá, ó. Eu tenho esse triângulo aqui ABC, estou marcando aqui para vocês, ó. Vou pintar esse triângulozinho aqui de vermelhinho. Tenho esse triângulo ABC. Qual é a base dele? A base dele tem medida X e a altura, olha lá, medida H. Tem esse outro triângulozinho aqui, ó. Tá pintadinho de azul, que a base continua sendo X e a altura H. Tem esse outro triângulo verdinho, que a base também é X e a altura H. E esse outro triângulo aqui, onde a base também é X e a altura H. O que eu posso afirmar sobre todas essas áreas? Se todos esses triângulos eles têm a mesma base X e a mesma altura H, a área de cada um deles vai ser X vezes H sobre 2. Em outras palavras, eu posso dizer que a área de todos esses triângulos aqui são iguais. Se aqui apresenta uma área K, aqui vai ser K, aqui vai ser K e aqui vai ser K. Beleza? Se eu estou, então, dividindo a minha base em partes iguais, o que acontece com os triângulos que eu vou formando? Também vão possuir medidas de áreas iguais. Beleza? Show de bola. Então, alguns outros exemplos para gente. Então, me dá uma ajuda aqui, ó. Vou considerar que esse triângulo aqui eu estou pegando a mediana AD. Beleza? Peguei aqui o meu triângulo ABC, peguei a mediana. O que eu posso afirmar sobre essas áreas aqui, ó? Sobre essa área e essa área. Estou dividindo, então, a área do meu triângulo em duas partes iguais. Então, posso colocar aqui, se essa área daqui vale K, essa daqui também vai valer K. Beleza? O que vai acontecer se eu dividir, por exemplo, aqui esse lado vale X e esse lado aqui vai valer 2x? O que vai acontecer com a divisão de áreas, com a divisão da área desse meu triângulo? Se aqui é X, repara, eu posso pensar o seguinte, eu vou chamar essa área de área K. Se aqui é 2x, então vamos imaginar aqui, ó, que eu consiga dividir aqui, ó, num pedacinho que vale x e um pedacinho que vale x. Então, a gente já sabe que essa área vai valer K e essa daqui também vai valer K. Em outras palavras, se aqui é x e 2x, eu estou atribuindo K ao valor da minha área ACD, a área da outra parte vai valer 2K. Tranquilo?
Maravilha. Então, agora, se eu tenho um triângulo onde faço a seguinte divisão. Tenho esse triângulo aqui, ABC. Aí eu tracei duas sevianas, onde eu dividi num pedacinho valendo x, um outro pedacinho valendo 2x e um outro pedacinho valendo 3x. O que eu posso afirmar sobre essas áreas? Bom, aqui, se eu chamar de K, essa área com a base 2x vai ser quanto? 2K. Essa área com base 3x e a mesma altura H vai ter a mesma medida 3K. Então, repara, se eu estou dividindo a minha base em lados x, 2x e 3x, através de duas sevianas, eu estou dividindo as áreas dos triângulos formados na mesma razão de 1 para 2 para 3, tá? Vai ser K, 2K, 3K. Tá bom? Aqui, ó. Então, se eu chamar aqui de 3K, 3x. Opa. E esse outro lado daqui de 5x, o que eu posso afirmar sobre as áreas que eu estou dividindo? A primeira área eu posso chamar de 3K e a segunda área de 5K. Se eu estou dividindo na razão de 3 para 5, as áreas também vão ser divididas na razão de 3 para 5. Então, uma área vai ser 3K, outra área vai ser 5K. Tá beleza? Show de bola. Um outro tópico aqui importantíssimo, que é áreas de figuras semelhantes, tá bom? Então, ó, pensa comigo. Se eu tenho duas figuras semelhantes, tá? Aqui, ó, a minha figura é S1 e a figura é S2. Tá bom? A minha figura são dois polígonos semelhantes, tá? Chamei aqui o lado do primeiro polígono de L1 e o lado do segundo polígono de L2. O que eu posso falar a respeito do perímetro desses dois polígonos, já que esses polígonos eles são semelhantes? É fácil. O perímetro da figura 1 dividido pelo perímetro da figura 2, eu posso dizer que é L1 por L2. É a primeira coisa que a gente pode afirmar. Tá bom? Porque quando a gente fala de perímetro, é uma medida em uma única dimensão. Tranquilo? Porém, quando eu falo sobre áreas, né, área é uma medida em duas dimensões. Agora, o espaço que eu estou medindo é em duas dimensões. Tá? Por isso que é base vezes altura. Tá bom? Agora, como é que eu posso comparar as áreas dessas duas figuras semelhantes? Repara só, eu posso dizer que a área da figura 1 está para a área da figura 2, assim como L1 está para L2? Eu posso falar isso? Não, porque L1 sobre L2 eu estou comparando medidas de uma única dimensão. Agora, para acertar essa conta, o que a gente vai fazer? Eu vou elevar essa razão aqui ao quadrado. Tá bom? Por quê? Porque eu estou comparando, vai estar na razão L1 para L2, tanto a base quanto a altura. Tá bom? Um exemplo que eu posso dar para vocês, um exemplo disso é o próprio quadrado, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, um quadradinho de lado 2 e um quadradinho de lado 4, tá? Deixa eu só... Opa! Quanto vai ser a razão entre as áreas? A área desse quadradinho aqui, essa área 1, a gente sabe que é 2 ao quadrado, que é 4.
A área desse segundo quadrado, 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16. Tranquilo? Então, eu posso dizer que a razão entre a área do primeiro quadrado e a do segundo quadrado vai ser 4 para 16, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tranquilo? Repara, aqui ó, eu dobrei o lado. Eu dobrei o lado e, na verdade, eu multipliquei por 4 a área. Tá certo? Por quê? Porque tem essa mesma medida. Então, se a razão entre os lados é 1 para 2, a razão entre as áreas vai ser 1 para 2 ao quadrado, ou seja, 1 para 4, como a gente achou. Tá bom? Show, guarda isso, isso é bem importante. Vamos aqui para alguns problemas. Se a área do quadrilátero ABCD da figura vale 32 centímetros quadrados, calcule a área da região achurada se MN são pontos médios. Então presta atenção no que o problema está dizendo. Ele está dizendo que M é um ponto médio aqui ó, do lado AB e N é um ponto médio do lado CD. Tá bom? Liguei aqui, ó, papá. Ele está dizendo que a área de ABCD é 32 centímetros quadrados. Eu quero saber, tá? Qual é a área daquela figura achurada. Beleza. Chama a atenção de vocês para o seguinte. Eu quero fazer essa divisão aqui, ó. Tá vendo? Dividir a minha figura, esse quadrilátero, em dois triângulos. Marcar aqui esse triângulozinho vermelho, tá? E o triângulozinho azul. Preste atenção numa coisa. Se aqui, ó, olha para o triângulo vermelhinho, o triângulo BCD. Essa medida aqui, BN, é a mediana, né? Está dividindo aqui ó, a base em duas partes iguais. Então, o que eu posso falar que está fazendo, o que essa mediana faz com a área do triângulo? Está dividindo a área em duas partes iguais também. Então, se eu chamar esse pedacinho daqui de x, para cá também vai valer x. X e x. O mesmo vai acontecer lá para cima, né? No triângulo azul. DM é uma mediana. Está dividindo o lado ali em duas partes iguais. Então, o que acontece é que essa seviana DM divide a área do meu triângulo ABD em duas partes iguais também. Vou chamar aqui de y, aqui de y. Então, como a área do quadrilátero vale 32, eu quero falar que 2x mais 2y é igual a 32. Divide aqui tudo por 2, essa equação toda. Eu vou ter que x mais y só pode ser igual a 16. 16 centímetros quadrados. Opa, mas quem é x mais y? X mais y é a própria área achurada, né? A área do DN BM, que é o que o problema pediu. Beleza? Então, essa área só pode ser igual a 16 centímetros quadrados. Essa foi fácil. Show. Próxima questão. O senhor Joaquim comprou um terreno de um loteamento numa praia do litoral sul de Pernambuco. O terreno tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura abaixo, com a base medindo 20 e a altura medindo 15. Tá bom? Ó, então, vou colocar aqui. Essa altura mede 15 e a minha base mede 20. Bom, a gente consegue dizer qual é a área de ABCD? A área de ABCD vai ser 20 vezes 15, que vai dar base vezes altura, a área de um paralelogramo. Vai dar 300 metros quadrados. Tá bom? Os pontos MN dividem a diagonal BD em três partes iguais. Tá bom? Então aqui ó, eu tenho esse pedacinho daqui, é igual a esse, que é igual a esse. Dividir em três partes iguais. Tá? O triângulo CMN, no triângulo CMN ele vai cultivar flores.
qual é a área que o senhor Joaquim destinou para esse cultivo. Então, ó, o problema está pedindo para a gente achar quanto vale a área desse pedacinho daqui. Essa área eu vou chamar de K, beleza? Não sei quanto vale, mas dá para a gente achar. Por quê? Aqui eu tenho duas sevianas que estão dividindo o meu triângulo BCD, né, em três partes iguais. Olha lá, ó, eu tenho essa seviana aqui, CM, a seviana CN, divide essa base BD em três partes iguais. Então, as áreas dos triângulos formados vão ser iguais, tá bom? K, K e K. Só que, lembra lá da aula de paralelogramos? A diagonal de todo paralelogramo divide a área em duas partes iguais. Por quê? Porque eu formo triângulos congruentes. Então, se aqui eu tenho K, K e K, aqui a outra metade vai ser igual a 3K. Maravilha. O que a gente pode falar? Eu posso afirmar que 6K, que é a área desse paralelogramo, é igual a 300, que a gente já achou. Maravilha. K só pode ser igual a 300 sobre 6. A área só pode ser igual a 50 metros quadrados. Valeu até aí? Show! Próxima questão, tá? Presta atenção que essa daqui é bem interessante. A área do triângulo ABC da figura vale K, tá bom? Informação importante, vou escrever aqui. A área de ABC vale K. Calcule a área do trapézio BCDE em função de K. Detalhe, o problema está dizendo que a altura desse triângulo aqui, ó, se a gente considerar sendo 3x, a reta ED que forma o trapézio tá dividindo essa altura na razão de 2 para 1. Tá bom? 2x para x. Maravilha. Vocês conseguem observar nessa figura aqui, já que é um trapézio, então aqui a gente tem ED paralelo a BC. Observa que a gente pode notar aqui que eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Ó, esse ângulozinho daqui é igual a esse. Duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulozinho para cá é igual a esse. Tá bom? Então, quais são os triângulos semelhantes? O triângulo AED é semelhante ao triângulo ABC. Tá bom? E qual é a razão de semelhança? É a razão entre as alturas, né? A altura desse vale 2x. A altura agora do grande vale quanto? A altura do grande vale 3x. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar essa areazinha daqui de área 1, tá bom? E a área do triângulo ABC, como o problema disse, vale K. Show de bola. Então me ajuda aqui. Eu posso dizer que a área 1 está para a área de ABC, assim como 2x está para 3x. Tá certo? Ao quadrado, não esqueça disso. Por quê? Porque eu estou comparando áreas. Tá? Fazendo aqui essa continha, o que vai acontecer? Que a área 1 sobre K vai ser igual a quanto? Eu posso simplificar aqui o x com x. Vai ficar com 2 para 3, 2 sobre 3 ao quadrado. 2 sobre 3 ao quadrado é 4 sobre 9. Tá? Em outras palavras, jogo K para lá multiplicando. A área 1 é 4K sobre 9. Maravilha. Achamos aqui a área 1, mas o problema não está pedindo quanto vale a área 1. Ele quer saber a área do trapézio. Tá certo? Então, aqui a área do trapézio eu vou chamar de AT.
T, tá? Área do trapézio. Eu sei que a área 1 mais a área do trapézio é igual à área do triângulo ABC. É igual a K. Só que a área 1, A1 a gente achou é 4K sobre 9. Mais a área do trapézio, isso daqui vai ser igual a K. Então, o que falta para completar K? Então, a área do trapézio só pode ser igual a K menos 4K sobre 9 dá 5K sobre 9. Beleza? Chegamos aqui à área do que o problema estava pedindo. Maravilha. Nosso quarto e último problema desse tópico. Tá? Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo de área 24. MN são pontos médios de BC e CD, respectivamente. A área do polígono AMND é igual a... Gente, dá uma pausa aí nesse vídeo e tenta fazer esse problema rapidinho. Show, voltei, hein? Olha aqui, ó. Como é que a gente pode calcular a área desse quadrilátero, tá? Que vem desse paralelogramo? Chamo a atenção de vocês para o seguinte. Seu M, o problema diz que é ponto médio. N, o problema diz que é ponto médio. Tá bom? M é ponto médio de BC e N é ponto médio de CD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma paralela por M, aqui, ó, as minhas bases, tá? Tracei ali uma paralela. Tá bom? Como M é ponto médio, eu tenho agora dois paralelogramos, esse daqui de baixo e o de cima, com a mesma área, tá? Vou marcar aqui esse ponto P. O meu paralelogramo ABMP e CDPM são paralelogramas que têm a mesma área. Só dividir ele ao meio, tá bom? Maravilha. Se tem a mesma área, AM, olha lá, ó. AM está dividindo aqui a área desse paralelogramo ABMP em duas partes iguais. Se o paralelogramo inteiro vale 24, eu dividi primeiro em duas de 12, duas áreas valendo 12. E aqui eu também estou dividindo novamente na metade. Então aqui essa medida vai valer 6 e essa daqui também, 6 unidades. Tá bom? Maravilha. Agora, como é que a gente calcula a área de MPDN, né? A área desse outro quadrilátero daqui? Não se preocupem. Se você enxergar essa diagonal aqui, DM, tá certo? Observa que DM está dividindo a área desse paralelogramo aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, em duas partes iguais. Tranquilo? Também, olha só, também vai valer 6, esse pedaço aqui, e essa outra areazinha vai valer 6. Porém, MN é uma mediana que está dividindo aqui, ó, em duas partes iguais. Ou seja, se essa área vale 6, para cá é 3, para cá é 3. Está valendo a mesma coisa, metade para um lado e metade para o outro. Conclui comigo. Qual vai ser a área de AMND? Posso falar que é 6 mais 6 mais 3. Minha resposta é 15 centímetros quadrados, letra D. E a gente fecha essa aula, beleza? Um grande abraço para todos. Tchau!